Capítulo 883-881 Datini. Após o leilão do ovo de Pokémon Riolu, foi oficialmente anunciado que o leilão estava chegando ao fim. Embora aquele começo do fim não tenha sido particularmente auspicioso. No entanto, quando chegou a hora dos 3 itens mais importantes, todos se endireitaram e prestaram atenção, não permitindo que a recente decepção com o ovo Pokémon danificado os afetasse. Ao ver isso, o apresentador no palco soltou um suspiro de alívio. Contanto que os 3 últimos leilões transcorressem sem problemas, ou pelo menos o último não fosse afetado negativamente, ela não receberia nenhuma advertência. Muitos dos presentes nas salas VIP tinham vindo exclusivamente por causa desse último item. Se ela tivesse dinheiro suficiente, teria comprado sem hesitar. Quando viu o objeto pela primeira vez, como membro da equipe Rocket, ela teve o impulso de pegá-lo e deixar a organização para sempre. Mas a segurança em torno daquele item era muito rígida, nem mesmo ela conseguia se aproximar. Somente os de patente superior tinham acesso. Agora, vamos dar uma olhada no nosso terceiro item mais importante. Vamos ver o que é. O apresentador, apesar de ter falado durante todo o leilão, manteve um entusiasmo admirável. Um carrinho foi empurrado para o palco, desta vez não pelos elegantes atendentes, mas por membros uniformizados da equipe Rocket. Isso demonstrava o quão valioso era o item. Ao removerem a tampa, revelaram outro ovo Pokémon. No entanto, este estava em perfeitas condições. Tenho certeza de que muitos de vocês já sabem. Quando anunciamos este leilão pela primeira vez, o item principal era este ovo de Pokémon. Mais tarde, adicionamos outros 2 itens que o fizeram cair para o terceiro lugar. Mas não subestime este ovo de Pokémon, porque é o ovo de um Pokémon pseudo-lendário. Um ovo de Pokémon Datini. Sua evolução final é Dragonite, o Pokémon pseudo-lendário da região de Kanto. Certamente todos vocês o conhecem, certo? E a qualidade deste ovo Pokémon atingiu o nível mais alto. Se você não quer perder esta oportunidade, prepare-se para dar seus lances. O preço inicial é de 100 milhões de Poké-dólares, com aumentos mínimos de 2 milhões. O leilão começa agora. Um ovo de Pokémon Datini, um Pokémon pseudo-lendário. Cain ativou a função de escaneamento do sistema para analisar o ovo Pokémon. Pokémon, Datini azul. Sexo, masculino. Nível 1. Tipo, dragão. Habilidade, trocar de pele. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, sopro do dragão, dança do dragão, velocidade extrema, pulso d'água. Movimentos básicos, envolver o ar malicioso. Movimentos aprendidos, nenhum. Movimentos TN, nenhum. Inicialmente, Caim não demonstrou muito interesse ao ver que a qualidade disponível era apenas azul. Mas quando viu o ovo se mexer, ele estreitou os olhos. Os golpes sopro do dragão e dança do dragão já indicavam uma forte linhagem dracônica. O que realmente chamou sua atenção foi o golpe velocidade extrema. Aline se lembrava claramente de que o Dragonite do professor Carvalho era tão formidável não apenas por sua qualidade e nível, mas também por causa daquele movimento crucial, velocidade extrema. Para um Datini dar esse movimento, era necessário que pelo menos um de seus pais fosse extremamente poderoso. Um Dragonite com velocidade extrema simplesmente não poderia ser fraco. Mesmo que sua qualidade não fosse das melhores, seu potencial poderia ser desenvolvido. Com os recursos certos, ele poderia evoluir para um Dragonite digno de admiração. Caim possuía recursos para melhorar a qualidade dos Pokémon, como poções especiais. Ele não era o único. Famílias antigas como a de Steven tinham métodos exclusivos para fortalecer Pokémon do tipo Aço. Certamente, famílias especializadas em Pokémon do tipo Dragão também tinham maneiras de potencializar os tipos Dragão. Nunca subestime famílias que perduram há séculos, seu conhecimento e recursos são incomparáveis. Antes de começarem a apresentar lances, preciso lembrá-los de algo importante. A apresentadora sorriu enquanto falava calmamente. Após extensos testes realizados por nossos especialistas da equipe Rocket, confirmamos que os movimentos de ovo deste Datini são sopro do dragão, dança do dragão, pulso d'água e velocidade extrema. Quando ela mencionou os 2 primeiros movimentos, vários presentes demonstraram interesse. Mas ao ouvirem Mr. Speed, todos os que conheciam o movimento exibiram expressões de espanto semelhantes à de Caim. 200 milhões. Uma voz soou de uma sala VIP perto de Caim. O preço inicial foi imediatamente duplicado, deixando o público atônito. A sala mergulhou num silêncio momentâneo. Quando os participantes se recuperaram, começaram a dar lances sem parar. O preço disparou rapidamente, ultrapassando 1 bilhão.
para um Pokémon pseudo-lendário, e se era um ponto de referência. Caim nem tentou dar no lance. Ele sabia que não tinha dinheiro suficiente. Mesmo tendo ganho uma grande quantia naquele leilão, não se comparava aos verdadeiros magnatas. Se ninguém soubesse o valor do movimento velocidade extrema, talvez ele tivesse tido uma chance. Mas a equipe Rocket não perderia uma oportunidade de ganhar dinheiro. Quando o preço ultrapassou 1 bilhão, muitas vozes se calaram. Somente das salas privadas e dos salões exclusivos é possível ouvir novos lances. O motivo era simples: velocidade extrema era um movimento extremamente raro. Entre os Pokémon, apenas a espécie Dragonite podia herdá-lo naturalmente. Pokémon que podiam aprender esse golpe subindo de nível incluíam Rayquaza, Deoxys, Togekiss, Arceus, Sigad, entre outros. Até mesmo Riolu, que Caim havia adquirido, podia aprender velocidade extrema ao atingir o nível 65. Isso demonstrou quão valiosa foi a mudança, e quão poderoso era Embatar. Rayquaza, o Pokémon lendário, era famoso por seu amor por esse golpe. Mesmo em sua forma primitiva, ele ainda o considerava seu favorito. Porque foi rápido. Incrivelmente rápido. 2 bilhões. De uma sala VIP no andar superior e com uma voz feminina clara. Caim franziu a testa ao ouvir isso. Aquela voz me soava familiar. 2 bilhões. Será que a família Dako também tem tanto interesse em Pokémon do tipo dragão? Perguntou outra voz imediatamente, mencionando diretamente o nome da família. Em um leilão, revelar o nome ou a filiação de outro licitante era uma grave quebra de etiqueta. Mas era óbvio que essa pessoa não tinha medo, pois ousou gritar o nome da família Dako. 2 bilhões, 100 milhões. HMPH. Seu covarde, você se atreve a me dizer seu nome? A voz feminina soou novamente. Ao ouvir aquela pessoa novamente, Caim finalmente percebeu de quem era a voz. Era a mesma que havia lutado com ele no torneio de Sinnoh, a prima de Lance, Clay. 2 bilhões, 110 milhões. Eu não ousaria. A família Dako é tão famosa, não posso me dar ao luxo de ofendê-los. A voz do homem estava carregada de escárnio e um toque de sarcasmo, como se ele estivesse zombando dela. Fim do capítulo. Capítulo 884-882. Itens combinados. 2 bilhões e 200 milhões. Você não pretende dar um lance pelo último item? A voz de Clay soou mais uma vez, desta vez elevando o preço em 90 milhões. 2 bilhões, 210 milhões. Sua família Dako não precisa se preocupar com isso. A mesma voz masculina respondeu novamente. A essa altura, ninguém mais se atrevia a fazer uma oferta. O preço já havia ultrapassado em muito o valor real deste ovo de Dratini com o golpe velocidade extrema. Ambas as partes continuaram a licitar por orgulho. Depois de iniciar uma disputa, sair sem vencer significaria uma perda de prestígio. No entanto, o aumento do preço só beneficiou a equipe Rocket. A família Dako tinha ido ao leilão sob imensa pressão, e agora que alguém havia revelado sua identidade, eles estavam em uma posição comprometida. Muitos dos presentes já sabiam que a família Dako estava na sala número 3, mas evitaram mencionar nomes para não se meterem em problemas. No entanto, esse licitante desconhecido ousou desafiar abertamente a poderosa família Dako, e o público estava adorando o espetáculo. 2 bilhões e 250 milhões. Se você der outro lance, é seu, declarou Pai com firmeza, claramente aconselhada por um ancião. Se essa declaração tivesse vindo de um membro sênior da família Dako, teria parecido humilhante. Mas como veio de uma jovem, ainda era aceitável. Nossa, que intimidador. Já que você insiste, vou ceder. Sou uma pessoa razoável, respondeu o homem em tom de deboche. Ficou claro que seu único objetivo era fazer com que a família Dako pagasse mais. Agora que ele havia conseguido, não havia necessidade de continuar com o leilão. O valor real de um ovo de Datini com velocidade extrema não ultrapassava 1,8 bilhão. Embora fosse valioso, seu potencial tinha limites, nem todos conseguiam melhorar sua qualidade. Para a família Dako, no entanto, a situação era diferente. Eles tinham métodos para melhorar as qualidades do Datini e também possuíam uma caverna especial para a criação de Pokémon do tipo Dragão. Ter um Dragonite com Extreme Speed pode gerar gerações futuras com o mesmo golpe, tornando um recurso genético valioso. A principal função desse futuro Dragonite não seria o combate, mas sim a reprodução. 2,25 bilhões não era uma quantia insignificante para a família Dako, mas os benefícios potenciais faziam o investimento valer a pena. Parabéns ao hóspede do quarto número 3 por ter adquirido este valioso ovo de Pokémon Datini, anunciou o apresentador, agora radiante, com entusiasmo.
preço ultrapassou os 2 bilhões, apagando o gosto amargo deixado pelo leilão anterior. Muito bem. Vamos ver o que o próximo item nos reserva, continuou o apresentador com energia renovada. Aproveitando o entusiasmo, era fundamental apresentar o próximo número antes que o ânimo da plateia diminuísse. Este item tem uma história única. Ele vem da região de Kalos, recentemente explorada. É um objeto composto feito de duas peças combinadas. Uma delas funciona de forma semelhante a uma pedra lisa, ajudando a controlar tempestades de areia e dando suporte a Pokémon do tipo pedra. A outra parte contém uma energia misteriosa cuja função ainda não foi determinada. A falta de certeza na apresentação era evidente, refletida no tom do apresentador. Apesar de seus esforços para manter o entusiasmo, aqueles que prestavam atenção notaram a diferença. O carrinho que transportava o próximo item foi levado ao palco. Até mesmo o apresentador pareceu confuso com esse item. Um objeto de origem incerta e função desconhecida havia recebido um lugar de destaque no leilão. Parecia um erro de planejamento. No entanto, continuou o apresentador, testes mostraram que nem mesmo Pokémon de nível de Elite conseguem danificar este item. Isso já demonstra seu grande valor. Ela estava tentando reconquistar a confiança do público. Além disso, este item é uma combinação de duas peças. Mesmo considerando apenas a função de uma delas, já representa um recurso valioso. Com essas palavras, ela removeu o pano que cobria o objeto. Revelou uma estrutura triangular feita de rocha cor de areia, com uma esfera vermelha incrustada no centro, brilhando com uma luz misteriosa. O objeto se assemelhava a uma pedra lisa, um item que os Pokémon podiam segurar. No entanto, a esfera vermelha embutida levantou questões. Se fosse apenas uma pedra lisa, o público não teria demonstrado muito interesse. Mas a presença da esfera vermelha fez com que todos se perguntassem sobre sua verdadeira natureza. Desta vez, os participantes não se mostraram céticos em relação ao produto. A rocha lisa já era um recurso raro, especialmente valioso para estratégias baseadas em tempestades de areia. O fato de a pedra lisa parecer servir apenas como um recipiente indicava que a esfera vermelha devia ser de grande valor. O preço inicial é de 100 milhões. Cada lance deve aumentar em pelo menos 1 milhão. Que o leilão comece. A incerteza na voz do apresentador era evidente. Embora a Smoothrock fosse valiosa, não justificava um preço inicial de 100 milhões. Encontrar compradores dispostos a correr o risco seria difícil. A confusão do apresentador era compreensível. Os especialistas que avaliaram o item não conseguiram identificar a função da esfera vermelha. A pedra lisa parecia ser apenas um complemento. Sem opções claras, eles decidiram posicionar o item em um local de destaque no leilão, na esperança de que alguém reconhecesse seu verdadeiro valor. Se ninguém desse um lance, eles poderiam ao menos justificar sua decisão alegando que era algo raro demais para ser compreendido. Mais importante ainda, o fornecedor do produto tinha um status elevado e ofendê-lo poderia ser problemático. Caso o leilão falasse, eles poderiam alegar que o item era muito avançado para ser apreciado. Mesmo que fosse vendido apenas pelo preço base, eles poderiam argumentar que, no mínimo, seu valor era significativo. O segredo era não ofender o fornecedor, mesmo que isso significasse sacrificar uma posição privilegiada no leilão. Fim do capítulo. Capítulo 885-883 Laboratórios Lisandre. Ao verem o item na tela, as pessoas sentadas na plateia começaram a cochichar entre si. O anfitrião não demonstrou nenhuma intenção de apressá-los. Em todo caso, a mensagem era clara: mesmo que o item não fosse vendido ou fosse comprado pelo preço inicial, ele precisava atingir aquele valor. A equipe Rocket queria usar isso para ganhar o favor de um certo indivíduo. Além disso, 100 milhões de Pokédólares não era um preço irrazoável. Bastava observar aqueles que discutiam o assunto para entender. A rocha lisa era valiosa e o mineral nela contido poderia ter um valor considerável. No entanto, se nem mesmo a equipe Rocket conseguiu determinar seu verdadeiro uso, os outros também não podiam ter certeza de sua real utilidade. O item veio da região de Kalos. Kalos era uma região com a qual a maioria das pessoas presentes não tinha tido contato. Quem poderia garantir que não se tratava de algo exclusivo daquela região? Embora a maioria dos presentes não percebesse, um homem sentado em silêncio, Caim parecia inexpressivo. No entanto, se alguém o olhasse com atenção, poderia notar uma leve contração no canto do seu olho. Quem colocou esse item em leilão é realmente um gênio, mas os mais brilhantes são os da equipe Rocket. Embora tenham adivinhado que o item é valioso e o colocaram na penúltima posição do leilão, eles não sabem seu verdadeiro valor. Se não conseguirem explicar sua função,
Colocá-lo em último lugar terá sido um desperdício, pensou Caim. Quando ele olhou para cima novamente e viu o item na tela, não conseguiu impedir que se o temesse mais uma vez. Se a equipe Rocket realmente soubesse o valor desse item, ele poderia ter sido a peça central do leilão. Mas agora, embora muitas pessoas na sala estivessem discutindo, ninguém fez uma oferta. Os aposentos privados também estavam silenciosos, pois já se preparavam para o último item do leilão. Em comparação, este era quase uma piada. Além dos aposentos privados dos convidados de Ona, havia um quarto andar secreto na casa de leilões, reservado exclusivamente para a equipe Rocket. Lá dentro, havia 4 pessoas. 3 deles usavam os uniformes característicos da equipe Rocket, indicando que eram executivos da equipe Rocket. Se Caim estivesse lá, provavelmente os reconheceria. Eles eram 3 dos 4 generais da equipe Rocket na região de Johto, Ashe, com seus cabelos azul claros, vestido com um terno branco e segurando uma taça de vinho tinto. Ariana, a única mulher do grupo, com cabelos vermelhos e as pernas cruzadas no sofá, e Proton, vestido completamente de preto, usando um chapéu que escondia o rosto enquanto se acomodava no sofá confortável. 3 dos 4 generais da equipe Rocket reunidos em um só lugar demonstraram a importância desse leilão para a organização. No entanto, havia outra pessoa na sala que não estava vestindo o uniforme da equipe Rocket. Era um homem corpulento, vestido com um terno vermelho vivo e usando óculos estranhos da mesma cor. Ele estava de pé ao lado da janela escondida, observando o leilão sem o menor desconforto na presença dos generais da equipe Rocket. Senhor, Cherozik, parece que ninguém reconhece o item que o senhor colocou em leilão. Poderia nos dar uma dica? Perguntou o Asher com um sorriso enquanto tomava um gole de vinho. Goldenrod City era seu território. Embora Ariana e Poton fossem seus iguais em hierarquia, bastava uma voz para falar em nome da equipe Rocket. Cherozik virou-se lentamente e sentou-se no sofá com uma expressão resignada. Nós também não sabemos ao certo o que é. Pensamos que, como o canto é o berço dos Pokémon e a equipe Rocket é a maior organização clandestina da região, vocês poderiam reconhecer. Teríamos usar o leilão para avaliar a reação dos convidados, mas parece. Cherozik era da região de Kalos e era o vendedor do item em questão. Parece que nem mesmo a equipe Rocket sabe, respondeu Archer, indiferente à resposta de Cherozik. Se a equipe Rocket não reconheceu, então não havia muitas pessoas no mundo que poderiam. Vamos falar de negócios. Senhor, Cherozik, como está o andamento de sua pesquisa sobre os trajes de combate? Os laboratórios Lisandre podem nos fornecer esses trajes? Perguntou Asher, retomando o assunto principal. O item do leilão só foi incluído para dar reconhecimento aos laboratórios Lisandre. Caso contrário, incluí-lo teria prejudicado a equipe Rocket. A Lisandre Labs está disposta a fornecer 10 trajes de combate gratuitamente para testes. Se você ficar satisfeito, podemos discutir uma cooperação mais aprofundada. Laboratórios Lisandre. Ótimo, excelente. Mande lembranças ao senhor. Clare, exclamou Ashe com uma gargalhada sonora. Testagens de combate já eram valiosos por si só, e se a cooperação se aprofundasse, a equipe Rocket poderia se beneficiar muito. Os laboratórios Lisandre de Kalos tomaram a iniciativa de contatá-los durante o leilão. Inicialmente, Asher achou que era um instituto de terceira categoria e não deu muita atenção. Mas quando Cherozik provou suas habilidades, ele conquistou o reconhecimento que merecia. Em seguida, a Cherozik apresentou seus trajes de combate, resultado de uma vida inteira de pesquisa. Percebendo seu potencial, Asher decidiu colaborar com eles. Se Cherozik nem sequer era o pesquisador principal, que tipo de poder o misterioso senhor Clary possuía para que Asher o considerasse uma ameaça séria. O acordo havia sido aprovado por Giovanni, que deu sinal verde para a colaboração. Entretanto, passaram-se 5 minutos no leilão e ninguém havia feito um lance. Como ninguém fez um lance, este item será. Antes que a apresentadora pudesse terminar a frase, uma voz calmoçou. 100 milhões. Quem falou foi Caim, sentado no camarote do segundo andar. Por baixo da capa preta, sua mão direita estava ligeiramente suada. Todos os outros podiam ignorar o valor do item, mas ele não. Uma mera pedra envolta em rocha lisa. Ele teve que comprar. Capítulo 886-884 Moltes. A voz parecia um pouco preguiçosa, como se o locutor não se importasse muito com o preço. Foi apenas uma proposta preliminar. Ao ouvirem a oferta, muitas pessoas, especialmente as do primeiro andar, pareceram surpresas, como se estivessem vendo um milionário esbanjador. Gastar 100 milhões em algo com efeitos desconhecidos foi uma loucura.
Mesmo que fosse uma pedra lisa, não valeria nem metade disso. 101 milhões. No entanto, quando todos pensavam que Caim ganharia o prêmio, outra pessoa se pronunciou. Ao ouvir a nova oferta, Caim franziu a testa. Será que alguém mais sabia sobre a mega pedra? Mais uma oferta. As pessoas na sala pararam de cochichar. Eles começaram a considerar se o item realmente tinha valor. Caso contrário, não haveria duas pessoas disputando-o. Aí não se manifestou imediatamente, pois fazer um novo lance agora poderia atrair mais atenção. A pessoa que falou antes provavelmente estava apenas tentando a sorte. Talvez alguém tenha reconhecido o que aquele objeto realmente era. Por ora, ele faria apenas um lance e observaria se a outra parte realmente conhecia o valor. Se conhecesse, certamente continuaria a dar lances. Mas agora ele estava numa situação difícil. Depois de fazer sua oferta, ninguém mais disse nada. Será que ele tinha acabado de se fazer de bobo da história? E se a pessoa que fez a oferta fosse um agente infiltrado da equipe Rocket? Uma série de pensamentos complexos inundou sua mente. Não apenas na cabeça dele, mas também na de muitos outros. 101 milhões, indo uma vez. 102 milhões. A anfitriã já havia erguido seu pequeno martelo quando Caim falou novamente. Seus olhos, ocultos sob a capa preta, fixaram-se na pessoa que fizera a oferta anterior, alguém também sentado em um camarote reservado. Se essa pessoa fizesse um novo lance, Caim não continuaria, pois isso atrairia ainda mais atenção e dificultaria as coisas. Mas se o outro licitante ganhasse o leilão, Caim faria tudo o que fosse possível para encontrá-lo mais tarde. Aquela mega pedra tinha que ser dele. Mesmo que isso significasse recorrer à força. No entanto, ao ver quanto tempo Caim demorou para fazer uma nova oferta, o outro licitante perdeu o interesse e secretamente suspirou de alívio. Oferecer um valor tão alto era arriscado demais, melhor não brincar com o fogo. Para Caim, o ovo de Riolu poderia ser considerado uma aposta, mas esta mega pedra era uma vitória garantida, sem nenhum risco. 102 milhões, uma vez. 2 vezes. Vendido. Parabéns mais uma vez a este cavalheiro pela sua compra. A Aine já havia comprado vários itens neste leilão, e a anfitriã já havia anunciado o número do seu assento mais de uma vez. Escondido sob sua capa, Caim soltou um suspiro de alívio. Se não fosse pela necessidade de evitar chamar a atenção, ele estaria disposto a pagar até 500 milhões por isso. Agora que o martelo havia batido, contanto que ele pudesse pagar, não haveria problemas. E, na pior das hipóteses, ele poderia revelar sua verdadeira identidade. Com a influência de Giovanni, dificilmente alguém ousaria negar a compra. Pensando nisso, Caim se perguntou: devo informar Giovanni? Ou isso causaria uma má impressão? Embora Giovanni talvez não se importasse, Caim ainda precisava lidar com a situação com cuidado. E agora vamos ao último item do leilão, a peça central de todo o evento. Tenho certeza de que muitos de vocês vieram só por isso. Finalmente, o penúltimo e constrangedor leilão havia chegado ao fim, e a anfitriã queria encerrar esse capítulo rapidamente. Talvez os que estavam acima não se importassem, mas ela, em pé no palco, sentiu-se constrangida. O último item. Todos nos camarotes estavam prestando atenção. Havia muitas figuras poderosas no leilão, como a família Daco, que chegou em segredo. E eles não foram os únicos. Eles simplesmente não queriam revelar suas identidades. Dada a sua posição social, é claro que eles já sabiam de antemão qual seria o item final do leilão, mas a maioria dos presentes no piso principal não sabia. Ain também não, mas seu interesse já estava despertado. Na verdade, o ovo de Datini já tinha valor suficiente para ser o item principal do evento, então o que poderia ser indiscutivelmente superior. Em um camarote reservado para a equipe Rocket no quarto andar, Asher terminou sua taça de vinho de uma só vez ao ver o penúltimo leilão chegar ao fim. Senhor, Cherozik, parece que alguém levou seu item. Cherozik acenou com a mão. Eu só estava tentando a sorte. Para ser honesto, nosso laboratório ainda tem alguns desses aparelhos, mas não sabemos exatamente para que servem. Asher assentiu com a cabeça e se levantou. Certo, conversaremos sobre os detalhes depois. Agora é minha vez. Ariana, Potom, certifiquem-se de que o senhor, Cherozik, esteja bem cuidado. Dito isso, ele saiu em passos calmos. Ariana e Potom reviraram os olhos. Asher agiu como se fosse superior a eles. Mas Cherozik realmente merecia respeito. Seus trajes de combate eram excelentes, e se a equipe Rocket comprasse em grande quantidade, os primeiros a se beneficiar seriam os 4 grandes exércitos, seus subordinados.
Se a equipe Rocket equipasse todos com aqueles trajes especiais, seu poder de combate aumentaria drasticamente. Embora a equipe Rocket estivesse em retirada no momento, mais cedo ou mais tarde eles enfrentariam a Liga. Agora era a hora de reunir forças. Eles confiavam que seu líder, Giovanni, não permaneceria nas sombras para sempre. No palco principal, o último item foi trazido, mas desta vez não havia equipe de segurança escutando-o. Apenas uma pessoa empurrou elegantemente para a frente. Era Archie, que acabara de descer dos andares superiores. A anfitriã fez uma reverência respeitosa diante dele. Todos os membros da equipe Rocket presentes na sala ficaram em posição de sentido e ditaram em uníssono: Senhor, Archie. Pela disciplina e intensidade de suas vozes, ficou claro que a maioria dos presentes eram membros do exército de Asher, um dos 4 grandes exércitos da equipe Rocket. Uma demonstração de autoridade. Sorrindo, Asher pegou o microfone da apresentadora. Agradeço a todos por participarem deste leilão. Tenho certeza de que muitos de vocês estão ansiosos para saber qual será o item final. Não direi mais nada. Vejam vocês mesmos. Dito isso, ele retirou o pano vermelho da bandeja. Era uma Pokébola. Que Pokémon poderia ser mais raro do que um Dratini com velocidade extrema? Ninguém duvidava do seu valor. O fato de Archer estar a apresentá-la pessoalmente dizia tudo. Com um sorriso ainda maior, Archer respirou fundo e anunciou: Vamos para o leilão final. Dentro desta Pokébola está um dos 3 pássaros lendários, Moltres. Então, a sala inteira irrompeu em um alvoroço. Até mesmo Caim, que havia permanecido calmo o tempo todo, levantou-se em choque. Fim do capítulo. Capítulos 887 a 885. Preço astronômico. Notice. Uma das 3 aves lendárias, Moltres. Os olhos de Caim estavam fixos na Pokébola na plataforma a menos de meio metro de Asher. Ele não conseguia acreditar que a equipe Rocket tivesse preparado tal surpresa. Agora ele entendia por que tantas figuras importantes haviam comparecido ao leilão. Mesmo comparado a um pseudo-lendário ou ao Dratini com o golpe velocidade extrema, este Pokémon estava em outro nível. Moltres era conhecido como um lendário de terceira categoria, mas ninguém deveria subestimá-lo por causa desse título. Embora seus atributos básicos não superassem os dos pseudo-lendários, esse tipo de Pokémon não podia ser avaliado apenas por números. Tain admitiu que ficou surpreso. A equipe Rocket fez uma jogada magistral. Não é de admirar que um dos 4 generais, Asher, estivesse pessoalmente apresentando o leilão. Tain ativou seu sistema para escanear os dados do Pokémon dentro da Pokébola. Pokémon, Moltres roxo claro. Gênero sem gênero. Nível 58. Tipo, fogo mais voador. Habilidade, pressão. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, nenhum. Movimentos básicos, ataque de asa, brasa, giro de fogo, agilidade, resistência, poder ancestral, lance-chamas, proteção, corte aéreo, dia ensolarado. Movimentos aprendidos, vento de cauda, onda de calor, conco, foco laser, ataque aéreo, desembaçar. Movimentos TM, nenhum. Um Moltres com força quase de elite. Não admira que eles tenham conseguido capturá-lo. Mas quem foi o responsável por essa captura? E o mais surpreendente de tudo, eles estavam dispostos a vendê-lo em leilão. Parece que a maioria dos presentes veio por causa disso, Moltres, pensou Caim, recostando-se na cadeira. Embora estivesse surpreso, a verdade é que ele não tinha muito interesse nesse Pokémon. É poderoso, sim, mas também um Pokémon difícil de treinar nesse estágio de seu desenvolvimento. Sem um método de treinamento detalhado, criar esse Moltres seria um processo de tentativa e erro que consumiria muito tempo. E, considerando a situação atual, seu preço não seria baixo. Certamente, muitos já estavam preparados para apresentar uma proposta. Além disso, este não era um Moltres com função divina. Embora sua qualidade fosse roxo claro, provavelmente seria mais valioso para Caim investir em seu Pupitar ou em outros Pokémon. Tudo o que ele podia fazer agora era sentar e apreciar o espetáculo. Tenho certeza de que não preciso explicar que tipo de Pokémon é Moltres, disse Asher com firmeza. Este espécime foi capturado na cratera de um vulcão ativo e era o único Pokémon presente na área. Portanto, não há risco de envolver o lendário Moltres. Existia mais de um Moltres no mundo, assim como acontecia com Articuno e Zapdos. Eles não eram exclusivos de Kanto, podiam ser encontrados em várias regiões. Na verdade, vários treinadores possuíam esses Pokémon. Por exemplo, Noland, da fábrica de Batara, tinha um Articuno.
Certamente havia outros treinadores com Moltres ou Zapdos. Além disso, a equipe Rocket já avaliou a qualidade deste Moltres, continuou Asher. Seu potencial ultrapassa o nível de Elite e ele foi classificado como um Pokémon com qualidade de nível campeão. Podem ter certeza de que seu valor é inquestionável. A tonalidade lilás claro. Na equipe Rocket, esse era o padrão para um Pokémon com potencial para alcançar o nível campeão. No mundo dos treinadores, esses eram conhecidos como Pokémon de qualidade de campeão. Asher exibiu os certificados de avaliação e as estatísticas dos Pokémon em um telão gigante para que todos os participantes pudessem ver. O preço inicial é de 1 bilhão de Pokédólares. Cada lance deve aumentar em pelo menos 10 milhões. Que o leilão comece. 1 bilhão de Pokédólares. Um preço astronômico. Mas ninguém duvidava que Moltres valesse a pena. Embora a maioria dos presentes ainda estivesse chocada com o preço, os verdadeiros magnatas já estavam fazendo seus lances. Ninguém tinha vindo sem a intenção de comprar. 1,5 bilhão, anunciou alguém, e levando a oferta em meio bilhão de uma só vez. 2 bilhões. O segundo licitante levou o valor sem hesitar. Os lances vinham dos camarotes privados, onde se sentavam as figuras mais influentes. Quem estava na área comum com assento só podia assistir. 2,5 bilhões. Os números continuaram a subir. Caim, calmo, assistiu ao espetáculo sem pestanejar. Não havia um limite claro para o valor deste Moltres. Se este leilão tivesse sido mais privado, talvez o valor máximo atingido tivesse sido de 3 bilhões. Mas, neste evento anual, com tantos compradores interessados, o preço só poderia subir. Em pouco tempo, atingiu 5 bilhões. Os licitantes começaram a diminuir o ritmo. Esse número era ridículo. Caim pensou que, com aquela quantia de dinheiro, ele poderia chegar ao nível da Elite 4 sem problemas. Ele era capaz de utilizar esses recursos com muito mais eficiência, enquanto muitos outros não conseguiam aproveitá-los ao máximo como ele. O leilão final foi acirrado, e muitas pessoas chegaram a discutir entre si. Os nomes de certas facções foram gritados abertamente. A família Daco já sabia disso com antecedência. O que surpreendeu Caim foi que a família Stone também enviou pessoas. Era difícil dizer se Steven tinha vindo com eles, mas provavelmente não. Caso contrário, Steven teria sido a pessoa mais adequada para esta missão, e não Caim. Existiam outras organizações além dessas. Por exemplo, o maior conglomerado da região de Kanto, a Silphco. A Silphco era líder mundial em tecnologia de fabricação de Pokémon e as Pokébolas mais utilizadas eram produzidas por ela. Seus recursos financeiros não eram de forma alguma inferiores aos da família Stone. Havia também muitas famílias com grande força e tradição. O que Caim não esperava era que, no final, quem ganhasse o leilão de Moltres não fosse a Silphco nem a família Stone, nem a família Draco. O vencedor era da família Belitz, da região de Sinnoh. Uma família com 200 anos de história. Embora não houvesse treinadores extremamente poderosos entre seus membros, os principais integrantes da família eram todos renomados estudiosos na área de pesquisa Pokémon. Todos na família dele eram gênios com cérebros brilhantes. Suas conexões se estendiam não apenas por toda a região de Sinnoh, mas também a outras regiões. O preço final da transação deste Moltres foi de 5 bilhões e meio. Uma figura que desafiava a lógica. Mas para a família Berlitz, essa compra foi apenas mais um passo em sua pesquisa sobre Pokémon lendários. O verdadeiro objetivo final deles era Rayquaza. Fim do capítulo. Capítulos 888 a 886, Lucro enorme. Após o término do leilão, Caim não permaneceu no local. Ele foi direto para a área de coleta de itens nos fundos, com sua ficha de posição na mão. Embora o preço final tivesse atingido uma cifra astronômica, isso não teve muito impacto em Caim. Ele conseguiu aproveitar uma oportunidade. Se o ovo de Riolu eclodisse com sucesso, então poderíamos dizer que ele havia aproveitado duas oportunidades. No entanto, nem mesmo o sistema havia conseguido analisar a causa exata do dano ao ovo de Riolu, nem encontrar uma maneira de repará-lo. Isso provavelmente levaria muito tempo. Felizmente, o ovo não estava perdendo nada, apenas o processo de incubação havia sido interrompido. Caim teve tempo suficiente para encontrar uma solução. A única incógnita era quanto tempo levaria. Caim calculou seus ganhos totais com esse leilão. O Cofagrigus de nível Elite, juntamente com vários Pokémon quase Elite, foi vendido por um total de 280 milhões. Além disso, a pérola do Clampeiro de nível Elite alcançou o preço exorbitante de 510 milhões.
A isso se somou a venda inicial de uma caixa de pérolas e ferrões venenosos, que a equipe Rocket comprou diretamente por cerca de 200 milhões de Pokédólares. No total, Caim ganhou 990 milhões, praticamente 1 bilhão. Foi um lucro enorme. É claro que ganhar muito também significava gastar rapidamente. Afinal, uma pessoa com grande riqueza deve fazer coisas condizentes com seu status. Na primeira metade do leilão, Caim gastou 50 milhões na escama de dragão e em alguns materiais. Depois, ao saber o preço final da pérola, fez novas compras em grande quantidade de materiais raros, gastando mais 100 milhões. Embora alguns materiais não fossem para uso imediato, ele preferiu adquiri-los enquanto estavam disponíveis. Esses materiais nem sempre estiveram disponíveis no mercado. Melhor comprar agora do que se arrepender depois. Assim, 150 milhões desapareceram. Então, para obter o ovo danificado de Riolu, ele pagou 50 milhões, o preço máximo que estava disposto a aceitar. Felizmente, ele conseguiu comprá-lo. Por fim, para adquirir a mega pedra envolta em uma pedra lisa, ele gastou 102 milhões. Nesse momento, 2 milhões parecia uma quantia insignificante, algo que ele poderia ignorar completamente. Ele havia se tornado arrogante. Ele realmente havia se tornado arrogante. Um dos dois alicerces do seu coração havia sido temporariamente removido. No total, Caim gastou 300 milhões neste leilão. Ele ganhou 990 milhões, gastou 300 milhões, resultando em um lucro líquido de 690 milhões. Dessa perspectiva, o lucro ainda era enorme. É claro que não se tratava apenas de quanto dinheiro ele havia gasto, mas do que ele recebeu em troca. Primeiro, ele obteve uma mega pedra que também veio acompanhada de uma pedra lisa. Segundo sua hipótese, essa mega pedra pode ter sido deixada para trás em tempos antigos. Que Pokémon poderia usar tanto uma mega pedra quanto uma pedra lisa ao mesmo tempo? A resposta era óbvia: Tiritar. Portanto, Caim suspeitou que esta mega pedra pertencia a um Tiritar. Se isso fosse verdade, o valor obtido não seria apenas monetário, mas esconderia um potencial ainda maior. Além disso, ele gastou 150 milhões em materiais, principalmente em ingredientes raros para a fabricação de poções que melhoram a qualidade. Com isso, Caim reuniu os materiais essenciais para as poções que melhorariam a qualidade de Otser, Haltz e Bagon. Ele também tinha os ingredientes principais para as poções que melhoraram a qualidade de Lairon, Pupitar, Seadra e Shogun. A única exceção era Kilia, cujos materiais estavam um pouco mais escassos desta vez. Mesmo assim, o resto de seus Pokémon podia evoluir sem problemas. Isso significava que, por um bom tempo, Caim não precisaria se preocupar com poções que melhorassem a qualidade. Senhor, aqui estão os itens que o senhor comprou no leilão. Este cartão bancário anônimo contém 670 milhões, dos quais aproximadamente 20 milhões são. O senhor entende? Disse o mesmo atendente que o havia ajudado antes, segurando um dispositivo de armazenamento espacial contendo as compras de Caim e o cartão bancário. Esses 20 milhões eram a comissão que a equipe Rocket havia recebido do leilão. Uma quantia absurdamente alta. Ficou claro que, com esse leilão, os lucros da equipe Rocket não foram na casa das centenas de milhões, mas provavelmente na casa dos bilhões. Aina sentiu com satisfação, pegou os itens e saiu sem dizer mais nada ou perder tempo. Com tanto dinheiro em mãos, ele sem dúvida seria um alvo atraente. Primeiro, ele precisava se livrar de quaisquer possíveis seguidores antes de continuar comprando. Sair do leilão não significava que o evento havia terminado. Aproveitando a oportunidade, Caim cobriu-se com seu manto e misturou-se à multidão. Assim que saiu, vários Oares se voltaram para ele desde a entrada do leilão. Ele se moveu rapidamente, e muitas pessoas não hesitaram em segui-lo. Entre eles, dois usavam ternos vermelhos chamativos e óculos estranhos. Eles pertenciam ao mesmo grupo que havia levado a Megastone ao leilão, a equipe Flare da região de Kalos. Embora o pesquisador não acreditasse que o comprador realmente soubesse o valor real da pedra, ele ainda a considerava valiosa o suficiente para tentar recuperá-la. Mas será que eles realmente conseguiriam capturar Caim, um veterano do mercado negro? Como membro da equipe Rocket, seria uma vergonha se ele permitisse que alguém de outra organização rastreasse em território Rocket. Embora não tivesse revelado publicamente sua afiliação, ele já havia estado nessa região antes. Ele circulava em círculos grandes e pequenos, aproveitando-se da multidão e das roupas semelhantes dos presentes. Logo, seus perseguidores o perderam de vista. Um canto, ele tirou o casaco e vestiu outro com um desenho diferente antes de voltar para a rua.
Com tanto dinheiro, gastá-lo todo imediatamente era irrealista, mas agora ele tinha a chance de comprar o que antes não podia. Primeiro, ele visitou uma loja de movimentos e comprou uma grande quantidade de movimentos para seus Pokémon. Depois de percorrer todas as lojas, ele finalmente encontrou o golpe Dança das Espadas e o golpe Hiper Raio. Ele também conseguiu os golpes Giro Impacto, Explosão de Fogo e Explosão Focalizada, golpes extremamente difíceis de obter. Algumas dessas mudanças ficaram mais caras do que o normal devido à concorrência, com os preços dobrando. Mas se ele não os comprasse agora, seria ainda mais difícil encontrá-los depois. Ele gastou um total de 40 milhões nessas mudanças. O fio e dança das espadas foi o mais caro, chegando a 15 milhões devido à especulação do vendedor e à alta demanda. Caim desejava essa mudança há muito tempo. Infelizmente, ele só encontrou um. Se houvesse outro, ele o teria comprado sem hesitar, mesmo pelo mesmo preço. Além das mudanças, ele também comprou muitos outros materiais para fabricar poções que melhoram a qualidade. Ele havia adquirido os ingredientes principais no leilão, mas ainda precisava de vários outros complementares. Felizmente, esses materiais não eram muito caros e custaram menos de 20 milhões no total. Capítulos 889 a 887. A jogada tripla de Giovanni. Esses 20 milhões correspondem a todos os materiais necessários para as poções de aprimoramento de qualidade, excluindo os ingredientes principais. Isso inclui todos os materiais secundários necessários para a evolução dos Pokémon de Caim. Com exceção dos ingredientes principais para a evolução de Kilia para Gardevoir, Caim agora possui todos os componentes necessários para criar as poções de aprimoramento de qualidade para seus Pokémon. Por um bom tempo, ele não precisará viajar longas distâncias em busca desses materiais. Além disso, Caim também visitou diversas lojas especializadas em Pokémon para adquirir novas espécies. Não era para uso pessoal, mas sim para povoar a ilha que ele possuía. Seu principal objetivo era aumentar o número de Pokémon na ilha, fortalecer o ecossistema e impedir o desaparecimento de espécies que pudessem perturbar o equilíbrio ambiental. Nessa ocasião, ele priorizou a compra de Pokémon do tipo Grama. A ilha ainda apresentava vegetação um tanto esparsa, e um aumento no número desses Pokémon poderia ajudar a melhorar a qualidade do ar e a estabilidade do ecossistema. Os Pokémon do tipo Gama geralmente não se alimentam de outros Pokémon, o que lhes permite crescer e, ao mesmo tempo, beneficiar a floresta. Aí não precisava que fossem Pokémon selvagens, na verdade, aqueles que já haviam sido domesticados poderiam ajudar a gerenciar o ecossistema com mais facilidade. Ele comprou espécies como Dish, Paras, Bellsprout, Tangela, Opip, Sunkern e Shomish, todas excelentes para o seu propósito. Como esses Pokémon eram comuns e fáceis de encontrar, seu valor de mercado era bastante baixo. Ele selecionou indivíduos com qualidades notavelmente acima da média, sabendo que poderia aprimorar suas habilidades ao longo do tempo por meio de intervenções controladas. Ele adquiriu quase 100 Pokémon, todos de qualidade aceitável, por um total de 20 milhões de Pokédólares. No entanto, a compra mais notável foi a aquisição de 3 Bulbasaur e 4 Chikorita. Como esses Pokémon iniciais eram muito procurados, mesmo os de qualidade mediana tinham preços exorbitantes. Os indivíduos que ele conseguiu adquirir variavam entre a qualidade verde claro e verde escuro, sem nunca atingir a qualidade azul claro. Mesmo assim, esses 7 Pokémon custaram 20 milhões de Pokédólares. No total, ele gastou 40 milhões na aquisição de mais de 100 Pokémon. Somando os 20 milhões em materiais auxiliares e os 40 milhões em movimentos, Caim gastou um total de 100 milhões de Pokédólares. O dinheiro pode parecer muito, mas gastá-lo levou apenas alguns minutos. Com todas as compras feitas, ele saiu do mercado negro. Em vez de se dirigir à área dos agentes de inspeção, ele retornou ao seu hotel. Ao chegar lá, Zolking estabeleceu uma barreira psíquica para impedir que alguém ouvisse, e Caim pegou o comunicador especial da equipe Rocket. Ele discou o número de Umbra. A chamada foi atendida rapidamente. Senhor, Umbra, disse Caim respeitosamente. A voz do outro lado da linha levou um instante para responder. O que é isso? Perguntou Umbra, com um tom evidente de cansaço. Senhor, estou atualmente na cidade de Goldenrod. Ah. Umbra imediatamente pareceu mais interessada. Ele sabia muito bem o que a equipe Rocket estava fazendo naquela cidade. Era compreensível que um membro como Caim estivesse presente durante o evento comercial, mas não que o contatasse diretamente. A Liga me incumbiu de investigar as atividades recentes da equipe Rocket.
Eles estão começando a se preocupar com a falta de movimentações visíveis da nossa organização. Caim foi direto ao ponto sem rodeios. Houve um breve silêncio na linha. Passe a ligação, disse uma nova voz. Caim ficou imediatamente tenso. Era Giovanni. Olá, Caim, aqui é Giovanni, disse ele em tom calmo, porém firme. Ele não falou com arrogância ou superioridade, mas com a autoridade natural de um líder dirigindo-se a um de seus subordinados. Chefe, respondeu Caim respeitosamente. Você disse que a Liga o enviou para investigar nossas atividades. É verdade. No início, eles não deram muita atenção à nossa aparente reestruturação, mas depois de um longo período sem aparições públicas de nossas operações, começaram a suspeitar. Giovanni hesitou por um instante antes de responder. Diga a eles que estamos reunindo recursos e que pretendemos colaborar com a Lisandre Lados de Kalos para desenvolver uniformes de combate personalizados. Era uma explicação simples que Caim poderia usar para apresentar um relatório convincente. Entendido. Caim se lembrou de ter visto uniformes semelhantes aos da futura equipe Flare no leilão, mas não havia considerado a possibilidade de a equipe Rocket estar negociando com eles. Talvez a equipe Flare ainda não existisse e tudo funcionasse sob o nome de Laboratórios Lisandre. Se a equipe Rocket quisesse colaborar com eles, primeiro precisaria avaliar sua confiabilidade. Se o laboratório sobrevivesse à investigação da Liga, isso significaria que eles eram um aliado valioso. Se foi eliminado, então não era digno de trabalhar com a equipe Rocket. Ao mesmo tempo, isso desviaria a atenção da Liga para outro alvo. Giovanni conseguiu matar 2 coelhos com uma cajadada só, sem mover um dedo. A propósito, já que você estava no leilão, fique de olho nas famílias importantes que participarão. Denuncie qualquer irregularidade à Liga. Caim sentiu um arrepio. Não se tratava apenas de uma jogada dupla, Giovanni estava atingindo 3 objetivos simultaneamente. Ele não só estava desviando a atenção da Liga da equipe Rocket, como também estava gerando conflitos internos dentro da própria Liga. Embora isso não causasse uma mudança drástica, certamente daria à equipe Rocket o tempo necessário. Entendido. Caim compreendeu a estratégia imediatamente. Mas Giovanni continuou. Capítulos 890 a 888. O caminho traçado por Giovanni. Mas não podemos simplesmente confundir a Liga. Precisamos oferecer-lhes algo de valor. Vamos fazer o seguinte: vamos revelar a localização da base da equipe Rocket em Olivine City. Ao mesmo tempo, vou instalar alguns laboratórios de pesquisa especiais lá dentro, para que a Liga ganhe algo concreto com isso, disse Giovanni calmamente. Mas ao ouvir suas palavras, Caim ficou atônito. Não é realmente necessário. Revelar a existência dos laboratórios Lisandre para a Liga já era suficiente, não havia necessidade de sacrificar uma base da equipe Rocket em Olivine City. Essa base representou uma grande perda para a organização. Você agora é um pesquisador da Liga de nível avançado, certo? Com seu ritmo de crescimento, você deve estar perto do ápice do nível quase elite. Giovanni mudou o rumo da conversa para a força de Caim. Isso mesmo. Nesse caso, esta base da equipe Rocket será sua oferta à Liga. Com ela, você consolidará sua identidade dentro da organização e eliminará qualquer suspeita a seu respeito. Mesmo que você tenha inimigos dentro da equipe Rocket, eles não poderão denunciá-lo à Liga sem parecerem ridículos. Além disso, agora que você é um pesquisador de nível avançado, sua ascensão é inevitável. Mesmo que a equipe Rocket esteja recuando, nossa força permanece intacta. Espero que você consiga garantir uma posição entre a Elite 4 de OEM. Giovanni revelou sua verdadeira intenção. Ele estava preparando o caminho para Caim. O simples fato de Caim ter informado a equipe Rocket sobre sua missão já era uma demonstração de lealdade, e Giovanni precisava corresponder a isso. Mas isso não era tudo. Giovanni tinha seus próprios cálculos. Caim estava ascendendo rapidamente e já havia consolidado seu lugar na liga. Até mesmo os acontecimentos do torneio de Sinnoh chegaram aos ouvidos de Giovanni. O que Caim mais precisava agora não eram recursos ou Pokémon raros, mas sim tempo para crescer sem interrupções. Giovanni estava sacrificando uma base para garantir que Caim se tornasse um dos membros da Elite 4 de OE no futuro. Além disso, isso poderia servir como um ponto de infiltração crucial para a equipe Rocket na região. A curto prazo, pareceu uma perda, mas a longo prazo foi um investimento. Esse tipo de visão estratégica foi o que fez de Giovanni o líder da organização clandestina mais poderosa do mundo. Embora Caim sentisse certa gratidão, também experimentou uma profunda sensação de alarme.
Enquanto ele fosse útil, Giovanni estava disposto a sacrificar uma base por ele. Mas no dia em que ele deixasse de ser útil, ou se alguém mais valioso aparecesse, ele também seria sacrificado. Contudo, conhecendo a personalidade de Giovanni, era improvável que isso acontecesse. Se Caim entregasse a base de Olivine City, a Liga nunca mais duvidaria dele. Mesmo que alguém da equipe Rocket o denunciasse, a Liga não acreditaria. A menos que o próprio Giovanni o tenha feito. Ou Caim escolheu se expor. Essa missão também lhe renderia mérito, facilitando sua ascensão à Elite 4 de OM. Certo, vamos deixar por isso mesmo por enquanto. De agora em diante, você pode me contatar diretamente. Em instantes, a Umbra enviará meu número de contato. Após dizer isso, Giovanni desligou o telefone. Pouco tempo depois, Caim recebeu uma mensagem com uma série de números. Foi o contato direto de Giovanni. Pouquíssimas pessoas dentro da equipe Rocket tinham acesso direto a Giovanni. Nem mesmo alguns oficiais de elite possuíam essa conexão. Isso confirmou que Caim havia sido plenamente reconhecido por Giovanni. Com força suficiente, sua promoção a oficial de elite era apenas uma questão de tempo. Na base subterrânea da equipe Rocket em Viridian City, Giovanni entregou o comunicador à Umbra e recostou-se em sua cadeira executiva. Com uma das mãos, acariciou seu PCM, que descansava ao seu lado. Umbra enviou o número para Caim. Agora, Caim se reputava diretamente a Giovanni. Mas isso não despertou nenhum sentimento especial nele. Desde o início, Caim tinha sido um investimento. Agora que o investimento estava dando frutos, Umbra se sentia satisfeito, embora não demonstrasse. Giovanni lançou um ar profundo à Umbra, como se pudesse ler seus pensamentos. Tenebis, vá e avise o líder da base em Olivine City. Diga a ele para evacuar o pessoal importante e realocar alguns dos dados de pesquisa. Deixe algo para a Liga levar. A base poderia ser descartada, mas era crucial remover o essencial. A Liga só veria o que Giovanni queria que vissem. Sim. De um canto escuro da sala, uma voz respondeu antes de desaparecer. Giovanni olhou para Umbra e sorriu. Qual é o problema? Você tem alguma dúvida? Líder, o senhor não está preocupado que esse indivíduo possa se tornar incontrolável? Suas ambições não são pequenas. Mesmo que Caim se tornasse um oficial de elite, ele pertenceria à facção de Giovanni, mas Umbra ainda precisava zelar pelos interesses de Giovanni em primeiro lugar. Ele não vai. Giovanni sorriu com confiança. Aquele garoto é ambicioso, mas também inteligente. Ele sabe o que quer e entende que só a equipe Rocket pode lhe dar isso. Enquanto eu estiver por perto, ele nunca nos trairá. Tal era a confiança de Giovanni. Enquanto ele existisse, a equipe Rocket existiria. Se ele caísse, a equipe Rocket não teria mais razão para existir. Umbra sentiu com a cabeça, compreendendo. Caim desativou a barreira psíquica de Zolkin. Sentado na beira da cama, ele mergulhou em pensamentos profundos. Isto é apenas o começo. Da última vez na Ilha Mítica, quando enfrentei Regi e os outros, Giovanni não reagiu. Mas agora parece que ele começou a agir em várias frentes. Parece que algumas vozes dentro da equipe Rocket começaram a desagradá-lo. Caim sorriu. Enquanto a equipe Rocket ainda tivesse poder, ele poderia usá-lo para ascender na liga. Depois disso. Depois disso, o destino da equipe Rocket ficaria incerto. O mais importante agora era fortalecer seu poder. Após organizar seus pensamentos, Caim desapareceu da sala junto com Nozolkin. Quando reapareceu, já estava na base da liga. Senhor, os pesquisadores presentes se levantaram imediatamente. Eles haviam cumprido as tarefas designadas por Caim, mesmo sem entender o propósito daquelas ordens. Caim era o superior deles, e o dever deles era seguir as ordens sem questionar. Ser um pesquisador de nível avançado parecia impressionante. Caim bateu palmas para chamar a atenção deles. Note isso. A família Daco, assim ficou a família Stone, a família Belitz. Ele listou 7 ou 8 famílias e empresas. No meio da lista, os pesquisadores pararam e olharam para ele surpresos. Essas eram entidades poderosas. O que ele planejava fazer? Capítulos 891 a 889. O choque da realidade. Registre esses grupos como participantes do leilão organizado pela equipe Rocket. Mesmo que não seja nada grave, precisamos informar nossos superiores. Além disso, sua tarefa será monitorar de perto as famílias e empresas, disse Caim com indiferença. Os pesquisadores trocaram olhares. Isso significava que eles iriam agir contra as famílias e empresas poderosas. Mesmo que Caim quisesse, a Liga certamente se oporia.
Essas famílias eram pilares fundamentais da Liga e Caim não tinha intenção de fazer nada contra elas. Em suma, já que a Liga lhe havia designado a missão, era justo relatar tudo o que visse. Existe algum dispositivo de comunicação direto com a sede aqui? Perguntou Caim. Ainda surpresos, os pesquisadores reagiram imediatamente. Sim, temos um, exclamou um dos pesquisadores de nível intermediário, e os outros se afastaram, revelando um videofone com um botão para ligação direta ao escritório central dos investigadores. Ain sentou-se e hesitou por um momento antes de discar um número diferente em vez de pressionar o botão. Ele estava ligando diretamente para um investigador de alto escalão da Liga da região de Wayne. Não importava que a ordem original tivesse vindo de canto, no fim, Cain respondia à Liga Wayne. O videofone conectou-se e, na tela, apareceu uma mulher com o rosto característico da família Joy, mas vestida com o uniforme de uma investigadora de alto escalão. Ela era a investigadora Joy, dona de um Articuno. A família Joy, conhecida por sua experiência em medicina Pokémon, também tinha membros com talento para o combate. Em Kanto, havia outra Joy em uma posição semelhante, cujo Pokémon característico era o Latias. Em Oem, a investigadora Joy tinha um Articuno. Isso mostrou que, se uma Joy decidisse se tornar treinadora, sua família teria os recursos para impulsioná-la até o topo. Ain havia removido seu disfarce e reaparecido com seu rosto normal, o de um treinador comum. No entanto, esse rosto já não era desconhecido entre os altos escalões da liga. O público em geral talvez não o reconhecesse, mas os altos funcionários sabiam muito bem quem era Caim, o descobridor do tipo Fada e um pesquisador Pokémon em processo de credenciamento oficial graças ao professor Carvalho. A alegria Caim começou a falar, mas parou. Ele não sabia como se dirigir a ela. Todas as Joys se chamavam Joy. Como ele deveria se referir a esta em particular? Pode me chamar de Yui. Esta ligação é da base de pesquisa da cidade da Vara de Ouro. Você descobriu alguma coisa? Sua expressão permaneceu fria. Caim não se preocupou com a falta de expressividade dela e respondeu: sim, encontrei algo importante. Yui assentiu sem hesitar. Espere um momento. Ela pressionou várias teclas em seu videofone e a tela se dividiu em várias seções, cada uma mostrando uma chamada em andamento. Yui, aconteceu alguma coisa. É incomum você ligar a essa hora. Iman Yui. Yui, qual é a situação? Ain reconheceu o presidente da Liga OM, Juan, e outro Joy que havia chamado Yui de irmã. Alguns rostos eram familiares, outros não, mas todos eram de funcionários de alto escalão. Tanto nos pediu para enviar um investigador para se infiltrar na equipe Rocket. Agora temos algumas informações para compartilhar, explicou Yui sem alterar sua expressão. Os outros aceitaram a notícia sem surpresa. Pareciam estar acostumados com o tom dela. Caim, o que você descobriu? Perguntou Juan. Ele sabia que Caim estava na missão, mas não esperava resultados tão rápidos. Consegui me infiltrar no leilão da equipe Rocket e entrei em contato com alguns de seus membros de alto escalão. Eis o que descobri, relatou Caim. Os outros permaneceram em silêncio, atentos. Primeiro, a equipe Rocket leilou um Pokémon lendário, Moltres. Ele foi adquirido pela família Belite de Sinnoh. Outras famílias e empresas também participaram e incluirei seus nomes no meu relatório. O alto comando assentiu. Tinham ouvido rumores, mas nenhuma confirmação. Em segundo lugar, em Kalos existe uma organização chamada Laboratórios Lisandre, que estabeleceu laços com a equipe Rocket e fornece a eles um tipo especial de traje de combate. Suspeito que o relacionamento entre eles seja bastante profundo. Qualquer empresa capaz de cooperar com a equipe Rocket tinha que ser poderosa. Terceiro, a equipe Rocket tem uma base secreta em Olivine City, onde realizam pesquisas biológicas. Acreditamos que eles estejam trabalhando com Pokémon lendários e não com Pokémon do mesmo nível que Moltres. Essas são todas as informações que consegui reunir. Enviarei um relatório detalhado em breve. Ain falou calmamente, sem dar atenção às expressões dos outros. Caim, você pode confirmar isso. Principalmente a última parte. O tom de Juan era sério. Uma base de pesquisa não era incomum, mas se estivessem fazendo experiências com Pokémon lendários, a situação se tornava drasticamente diferente. Caim assentiu com a cabeça. Se Giovanni tivesse decidido expor a base em troca de reforçar sua posição na liga, Caim simplesmente aproveitaria a oportunidade. Para Caim, tanto a equipe Rocket quanto a liga eram ferramentas a serem usadas para fortalecer a si mesmo. Giovanni o havia avaliado bem. Ele era alguém movido por seus próprios interesses. Muito bem, exclamou Juan. Vocês ouviram isso, colegas de canto?
Alguns oficiais de alto escalão de canto duvidavam de Caim, suspeitando que ele fosse um espião da equipe Rocket. Agora, Juan estava radiante. Eles nos acusaram de abrigar um informante, e descobriu-se que Caim revelou mais informações em um dia do que os investigadores deles em meses. Os executivos de canto só puderam sorrir em sinal de resignação. A intenção deles ao designar Caim para a missão era avaliar se ele tinha alguma ligação com a equipe Rocket. Agora, eles haviam recebido um tapa de realidade. Fim do capítulo. Capítulos 892-890 O Tirano do Deserto. O povo de canto ficou sem palavras. No entanto, as informações que Caim havia fornecido ainda eram extremamente valiosas. Depois de compartilhar mais alguns detalhes, ele desligou o telefone imediatamente para começar os preparativos. Do ponto de vista de Caim, embora trabalhasse tanto para a equipe Rocket quanto para a Liga, ele não havia feito nada que prejudicasse diretamente nenhum dos lados. A Liga obteve as informações que desejava e também teria a oportunidade de desmantelar uma base de pesquisa da equipe Rocket, claramente uma vantagem. Por outro lado, a equipe Rocket, graças a Caim, conseguiu enganar a Liga, permitindo que operassem com mais liberdade e cumprissem seus objetivos. Se a equipe Rocket conseguisse controlar Melto, então tudo o que Caim fez até agora poderia ser visto como uma ajuda para eles. No entanto, Caim já sabia que, embora Melto pudesse ser controlável no início, eventualmente perderia esse controle. Quando esse momento chegasse, a equipe Rocket não só seria incapaz de enfrentar a Liga, como também sofreria a retaliação de Melto. Nesse sentido, Caim não estava realmente apoiando nenhum dos lados, mas ambos se beneficiavam de suas ações. Ambos os lados estavam convencidos de que Caim estava do seu lado e os havia ajudado a alcançar seus objetivos. Uma verdadeira jogada de mestre, matar 3 coelhos com uma cajadada só. Caim estava desempenhando seu papel como agente duplo de forma excepcional. Todos os 3 lados saíram ganhando sem sofrer grandes perdas. É claro que, se alguém saiu perdendo em tudo isso, foi a equipe Rocket, que perdeu uma base de pesquisa. Não, na verdade, quem mais perdeu foi o laboratório Lisander. Eles é que estavam realmente em apuros. Inicialmente, eles só queriam verificar se conseguiam obter informações sobre as Megastones através da equipe Rocket. Mais tarde, eles começaram a cooperar com a equipe Rocket com a intenção de obter alguns benefícios. Agora, porém, Giovanni os havia abandonado completamente. Bem, em vez de os trair, ele simplesmente deixou que a Liga decidisse se os laboratórios Lisandre tinham capacidade para continuar colaborando com a equipe Rocket. Agora tudo dependia da verdadeira força dos laboratórios Lisandre e de sua capacidade de resistir à investigação da Liga. O pessoal da Liga Canto se apressou em encerrar a chamada de vídeo, caso contrário, não sabiam por quanto tempo Juan continuaria zombando deles. Aí não conhecia todos os detalhes da situação, mas, ao observar a reação de Juan, conseguiu deduzir algumas coisas. Juan era bastante protetor com os seus. Com a comunicação em canto encerrada, apenas Juan e Yui permaneceram na chamada. Caim, você se saiu bem desta vez. Quando terminar a missão, saia daí o mais rápido possível. Tento ainda está instável, disse Juan. Caim assentiu com a cabeça. Após algumas instruções finais, Juan encerrou a chamada. Yui também não tinha muito a dizer a Caim. Ela não era de falar muito. Ela simplesmente o informou que, assim que a Lida confirmasse a localização da base da equipe Rocket em Olivine City, sua missão seria considerada concluída e ele teria tempo livre. Caso surgisse a oportunidade, ele poderia viajar para Kalos para investigar melhor os laboratórios Lisande e ver se conseguia reunir mais informações relevantes. Caim não apresentou objeções e aceitou a sugestão. Na verdade, após concluir a construção de sua ilha, ele vinha considerando visitar a região de Kalos, já que era o local de origem da Mega Evolução. Talvez ele pudesse encontrar mais Mega Pedras antes que elas se tornassem amplamente conhecidas. Agora, ter a desculpa de investigar os laboratórios Lisander tornou tudo ainda melhor. Além disso, Caim suspeitava que a Mega Pedra leiloada no evento tivesse vindo dos laboratórios Lisander. Se esse fosse o caso, significaria que eles ainda poderiam ter muito mais armazenado em suas instalações. A ideia lhe pareceu extremamente atraente. Após encerrar todas as ligações, Caim concluiu a missão. Os pesquisadores ao redor o lavam com admiração. Um pesquisador de nível avançado é, sem dúvida, um pesquisador de nível avançado. Que eles consideravam um caso complicado e sem pistas, Caim resolveu em apenas um dia, obtendo informações sobre uma base secreta da equipe Rocket. Para eles, isso foi uma conquista enorme.
Embora não tivessem desempenhado um papel importante na missão, pelo menos podiam dizer que trabalharam com Caim e compartilhar parte do mérito. Escreva um relatório e envie para os superiores. Você ouviu o que foi dito, certo? Acho que não preciso explicar os detalhes, disse Caim. Entendido. Obrigado, senhor. Respondeu imediatamente um dos pesquisadores de nível intermediário. Caim deixou claro que não queria levar todo o crédito e que estava permitindo que eles compartilhassem parte do reconhecimento, o que os ajudaria em futuras promoções. Era a maneira que ele encontrou de apoiá-los. Após se despedir com um gesto, Soking usou o movimento teleporte e desapareceu com Caim da sala. Ainda faltavam 6 dias para o término do leilão da equipe Rocket. As próximas sessões provavelmente não seriam tão intensas quanto a de hoje, então ele não planejava comparecer a todas para evitar levantar suspeitas. Em todo caso, os recursos de que ele precisava ainda podiam ser adquiridos nas lojas do mercado negro. Naquela noite, Caim decidiu tocar o Pokémon que carregava consigo. Até então, ele quase não precisara usá-las. No leilão, sua principal função fora dissuasiva sem participar de quaisquer batalhas. Em seu quarto de hotel, Caim tocou seus Pokémon e trouxe de volta Pupitar. Com um gesto da mão direita, ele ativou o espaço dimensional do Zunou, criando uma fenda na parede que dava acesso a uma dimensão semelhante a um campo de treinamento. Agora que ele tinha 5 Uno, o espaço era maior e mais estável. Além disso, qualquer atividade realizada nessa dimensão não afetava o mundo exterior, permitindo-lhe treinar em privacidade a partir do seu quarto de hotel. Ele não fechou a entrada para o espaço, pois seu sistema ainda estava conectado a Porygon na ilha. Se fechasse o portal, perderia a conexão, o que poderia afetar o desenvolvimento da ilha. Dentro do espaço dimensional, Caim invocou Pupitar e Combusken. A média pedra que ele obteve pode pertencer a um deles. Independentemente de ser Pupitar ou Combusken, quem conseguisse a Mega Stone teria uma grande vantagem. No entanto, como a Mega Pedra estava envolta em uma pedra lisa, Caim suspeitou que fosse destinada a Pupitar. Ele decidiu testar. Sob a vigilância do sistema, ele observou as mudanças na Mega Pedra quando Pupitar se aproximou. No momento em que Pupitar se aproximou, a energia dentro da Mega Pedra começou a oscilar. Ao ver a curva de energia na tela, o coração de Caim deu um salto. E então, a surpresa se transformou em alegria. Ele acertou em cheio. Era a Mega Pedra do Tiranitar, a Tiranitarita. E ainda veio com um bônus, uma rocha especial com propriedades de tempestade de areia. O tirano do deserto estava pronto para a batalha. Fim do capítulo.